Olá pessoal, sejam bem-vindos. Daremos início agora à terceira aula da disciplina Zoologia dos Cordados. Nesta aula, iremos falar sobre a evolução dos tetrápodes, bem como apresentar as características que propiciaram a colonização dos mesmos no meio terrestre. E abordaremos também as características da classe anfíbia. O grupo dos tetrápodes compreendem os vertebrados que invadiram o meio terrestre. Os primeiros tetrápodes originaram no período devoniano há cerca de 400 milhões de anos atrás. Era um período bastante instável, com períodos de secas e com intensa evaporação e redução de oxigênio nos corpos d'água. Durante os períodos de seca, muitos corpos d'água secavam completamente e apenas os peixes capazes de capturar o ar atmosférico conseguiam sobreviver. Todos os peixes de água doce que sobreviveram a esse período desenvolveram um pulmão e um eficiente sistema de circulação dupla. E foi também durante o período devoniano que os membros locomotores dos vertebrados surgiram, ainda que fossem pouco semelhantes com os membros equivalentes dos anfíbios. Os primeiros tetrápodes possuíam mais de 5 dígitos e apenas posteriormente o padrão pentadátilo estabilizou-se em diferentes linhagens desse grupo. E evidências indicam que os peixes de nadadeira lobada são evolutivamente os mais próximos dos tetrápodes. Tanto os peixes de nadadeiras lobadas quanto os primeiros tetrápodes compartilharam diversas características quanto ao crânio, aos dentes e à cintura escapular. A transição da água para a vida na Terra é a mais importante da evolução animal, pois o ambiente terrestre é muito mais hostil, havendo, portanto, a necessidade de uma série de adaptações morfológicas e fisiológicas nos animais, tais como o desenvolvimento de estruturas locomotoras úteis em terra firme, mecanismos fisiológicos de captação de oxigênio atmosférico, um sistema eficiente para a distribuição de gases respiratórios para todo o corpo e uma estrutura esquelética capaz de substituir o empuxo gerado no ambiente aquático. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar o meio terrestre. Isso se deu há mais ou menos 375 milhões de anos, no final do período devoniano. Apesar das espécies atuais poderem viver fora do ambiente aquático, a maior parte apresenta grande dependência da água, principalmente relacionada à reprodução. A classe anfíbia apresenta como características gerais a metamorfose, sendo importante ressaltar que nem todos os anfíbios realizam metamorfose, porém, em termos de animais vertebrados, eles são os únicos que passam por esse processo, sendo, portanto, uma característica bastante importante do grupo. Apresentam também uma pele fina, bem vascularizada, com glândulas mucosas e glândulas de veneno que estão presentes em algumas espécies. Os dentes são pedicelados, sendo divididos em uma parte mais basal, denominada pedicelo, e uma parte distal, denominada coroa. Apresentam o ouvido com membrana timpânica e columela para transmissão de vibrações ao ouvido interno, sendo a estrutura sensível a sinais acústicos, que é diferente do que ocorre nos outros grupos. Outra característica é a redução de dígitos, mas é importante lembrar que existem grupos que não apresentam patas e nem dígitos, que nós estudaremos um pouco mais à frente. São animais dotados de mecanismos respiratórios incomuns com grande dependência da respiração cutânea. Possuem um tegumento muito permeável. Várias espécies apresentam um comportamento complexo para reduzir a perda de água por evaporação durante o período de atividade. E são considerados animais ectodérmicos, uma vez que a temperatura do corpo varia conforme a temperatura do ambiente. Bom, essas características são compartilhadas por 3 ordens de anfíbios. São elas: Gymnophiona, que compreende animais ápodas, ou seja, que não apresentam patas, são representados pelas cobras cegas ou cecílias. Urodela, também chamada de caudata,
que compreende animais que apresentam cauda, sendo representados pelas salamandras e tritões. E a ordem Anura, representadas por sapos, rãs e pererecas. Nós temos aqui na figura 2 a representação de alguns integrantes desses grupos. Uma cobra cega ou cecília, uma salamandra, um sapo e uma rã. Embora eles pareçam muito diferentes morfologicamente, eles fazem parte do mesmo grupo, sendo considerado monofilético, por conta das várias características que eles compartilham, as quais foram mencionadas anteriormente. E em se tratando das relações filogenéticas entre essas ordens, a hipótese mais aceita atualmente é que a ordem Gymnophiona é considerada o grupo irmão das ordens Urodela e Anura. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características específicas de cada uma dessas ordens. A ordem Gymnophiona, representada pelas cobras cegas ou cecílias, apresentam cerca de 190 espécies, são animais de corpos alongados e desprovidos de membros, apresentam hábito fossorial, ou seja, são animais que costumam viver enterrados, apresentam olhos pequenos e, conforme a figura 3, as formas adultas de algumas espécies são cegas. Apresentam tentáculos especializados no focinho, frequentemente depositam seus ovos em solo úmido próximo à água, apresentam sexos separados e a fertilização é interna. Algumas espécies apresentam larvas aquáticas e, em outras espécies, o desenvolvimento da larva ocorre dentro do ovo. Algumas espécies são ovíparas e protegem seus ovos cuidadosamente em dobras do próprio corpo, apresentando assim cuidado parental, e outras apresentam viviparidade. A ordem Urodela, representada pelas salamandras e tritões, apresentam aproximadamente 620 espécies, ocorrem em regiões temperadas do hemisfério norte, sendo abundantes e diversas na América do Norte, em áreas tropicais da América Central e no norte da América do Sul. São animais geralmente pequenos, medindo aproximadamente 15 centímetros de comprimento, embora uma espécie gigante pode chegar a 1,5 metro de comprimento, conforme o exemplo mostrado na figura 5. São animais carnívoros, tanto na fase larval quanto na fase adulta. A maioria realiza o processo de metamorfose. Apresentam 3 pares de brânquias, 4 membros subiguais e uma cauda alongada. Não apresentam tímpano, cavidade timpânica e nem trompa de Eustáquio. Apresentam dentes mandibulares. Algumas espécies apresentam pedomorfose, ou seja, os indivíduos adultos retêm características previamente encontradas em indivíduos jovens. A Necturus sp, por exemplo, é uma espécie aquática de salamandra que apresenta brânquias durante toda a sua vida. E são animais que apresentam sexos separados e a fertilização é interna. Vejamos agora como ocorre o ciclo de vida desses animais. As salamandras são aquáticas ou terrestres ao longo de toda a vida, mas a condição ancestral é metamórfica, incluindo as larvas aquáticas e os adultos terrestres que ocupam locais úmidos sob rochas e troncos em putrefação. Os ovos da maioria das salamandras são fertilizados internamente. A fêmea captura, com sua cloaca, um pacote de esperma previamente depositado por um macho, conforme mostra a figura 6. As espécies aquáticas depositam seus ovos em massas filamentosas na água e seus ovos eclodem, produzindo uma larva aquática, com brânquias externas e uma cauda em forma de nadadeira. Já as espécies plenamente terrestres depositam seus ovos agrupados em pequenos blocos semelhantes a cachos de uva. Em muitos casos, os adultos protegem seus ovos, conforme mostra a figura 7. As espécies terrestres apresentam desenvolvimento direto, elas simplesmente não passam pelo processo larval e eclodem como miniaturas dos pais.
Um ciclo de vida particularmente complexo ocorre em alguns tritões americanos, cujas larvas aquáticas sofrem metamorfose para formar juvenis terrestres que mais tarde voltam a se metamorfosear, produzindo adultos reprodutivos secundariamente aquáticos, conforme mostra a figura 8. A ordem Anura, representada por sapos, rãs e pererecas, compreende aproximadamente 5.970 espécies. São animais que apresentam corpo curto, cabeça e tronco fusionados, com redução das vértebras pré-sacrais. 2 pares de membros, sendo os membros posteriores alongados e adaptados ao salto. Não apresentam cauda e nem escama. Apresentam uma boca grande com mandíbulas ausentes, pele lisa em rãs e pererecas ou grossa em sapos. Alguns apresentam membranas interdigitais e discos adesivos, no caso das pererecas, e apresentam pulmões, porém respiram em grande parte através da pele. Normalmente, as pessoas confundem rãs, sapos e pererecas, embora elas possuem muitas diferenças entre si na morfologia, no hábito e no comportamento. Os sapos, por exemplo, apresentam uma pele bem mais grossa e rugosa em relação à dos outros anuros. Além disso, preferem viver em terra firme e só procuram ambientes aquáticos quando vão se reproduzir. As patas posteriores dos sapos são mais curtas, assim eles não conseguem dar grandes saltos, como as das pererecas. Devido às glândulas que possuem na região dorsal, quando o sapo sofre alguma pressão externa, como ser pisado, por exemplo, ele libera um veneno que pode irritar os nossos olhos e também as mucosas. As rãs são as mais habilidosas entre esses 3 tipos de anuros. Os seus membros posteriores são mais longos e ajudam no salto e na natação. Vivem principalmente em lagoas e apresentam uma pele bem lisa e brilhante. Suas toxinas estão localizadas nas regiões das costas. Já as pererecas normalmente são menores que os sapos ou rãs, tendo como características os olhos esbugalhados, apresentam a pele lisa, como as rãs, e são mais coloridas. Não habitam lagoas, sendo espécies arborícolas. Apresentam pernas finas e longas, que são capazes de grandes saltos e de fixarem-se nas superfícies, pois possuem os discos adesivos nas pontas dos seus dedos, que funcionam como ventosas e permitem essa fixação. Ao contrário dos sapos e pererecas, as rãs são usadas para alimentação, pois possuem a carne suave e nutritiva, que lembra vagamente a carne de frango. Falando um pouco mais sobre a pele dos anuros, na figura 11, nós temos a representação da sua estrutura. Histologicamente, a pele compreende 2 camadas, sendo uma epiderme externa estratificada e uma derme esponjosa. A camada epidérmica, que é descartada periodicamente quando o sapo ou rã faz a muda, contém depósitos de queratina, uma proteína fibrosa rígida que limita a abrasão da pele, bem como a perda de água através dela. A maioria dos anfíbios terrestres, como os sapos, tem depósitos pesados de queratina. Podemos observar também que a pele é bastante vascularizada, com a presença de glândulas de muco e glândulas de veneno, que estão presentes em alguns, como, por exemplo, nos sapos. Em relação à cor da pele dos anuros, como em outros anfíbios, é produzida por células pigmentares especializadas, chamadas de cromatóforos, que estão localizadas principalmente na derme. Os cromatóforos dos anfíbios, como os de muitos outros vertebrados, são células ramificadas que contêm pigmento. Esse pigmento pode ser concentrado em uma pequena área ou disperso através dos prolongamentos para controlar a coloração da pele. A maioria dos anfíbios tem 3 tipos de cromatóforos:
Os mais superficiais da derme são os xantóforos, que contêm pigmento amarelo, laranja ou vermelho. Logo abaixo destes estão os iridóforos, que contêm os pigmentos prateado, que reflete a luz. E na camada mais profunda da derme estão os melanóforos, que contêm melanina de coloração negra ou marrom. Na figura 12, temos o exemplo de uma rã da espécie Phyllobates terribilis, de cor amarelo vibrante, que é considerado um dos animais vertebrados mais tóxicos do mundo, com ocorrência na Colômbia, Bolívia, Equador, Brasil e por toda a área tropical da América do Sul. Em relação ao sistema esquelético e muscular dos anfíbios, da mesma forma que ocorre em outros vertebrados, eles também apresentam um endoesqueleto bem desenvolvido, formado por ossos e cartilagens, para fornecer sustentação ao corpo e aos movimentos dos músculos. A conquista da Terra exigiu a presença de membros que fossem capazes de suportar o peso do corpo, culminando em um novo conjunto de problemas mecânicos. Todo o sistema musculoesquelético de um sapo adulto é especializado para saltar e para nadar através de extensão simultânea dos membros posteriores. Sendo assim, a coluna vertebral dos anfíbios assume um novo papel como a estrutura de sustentação do abdômen, e os membros encontram-se ligados a ela. Se tornou assim uma estrutura rígida que transmite as forças dos membros posteriores para o corpo. Analisando o sistema esquelético de um sapo, representado na figura 13, observa-se um encurtamento externo do corpo, a presença de apenas 9 vértebras e um uróstilo cilíndrico, que representa as várias vértebras caudais fusionadas em uma única estrutura, denominada cóccix. O crânio de um sapo é muito diferente do crânio de outros vertebrados. É muito mais leve, tem o formato achatado e tem menos ossos e uma menor ossificação. A região anterior do crânio, que compreende o focinho, os olhos e o encéfalo, é mais desenvolvida, enquanto a região posterior é muito reduzida. Os membros apresentam um padrão típico dos tetrápodes, com 3 articulações principais: quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo e pulso. O pé é tipicamente pentarradiado, com 5 dígitos, e a mão é tetrarradiada, com 4 dígitos. Tanto as mãos quanto os pés têm muitas articulações em cada um dos dígitos. Esse sistema repetitivo lembra a estrutura das nadadeiras lobadas dos peixes, que são muito similares aos membros dos anfíbios. Em relação à respiração, os anfíbios possuem 3 estratégias: a pele, onde ocorre a respiração cutânea, a boca, onde ocorre a respiração bucal, e os pulmões. Os sapos e rãs são mais dependentes da respiração pulmonar do que as salamandras, apesar da pele fornecer um importante complemento durante as trocas gasosas dos anuros, especialmente durante a hibernação no inverno. Mesmo quando a respiração pulmonar predomina, o dióxido de carbono é eliminado principalmente através da pele, enquanto o oxigênio é primariamente absorvido pelos pulmões. Na figura 4, nós temos a representação do ciclo ventilatório da rã. Observa-se que inicialmente o ar entra em uma bolsa da cavidade bucal, passa pela abertura da glote, posteriormente ocorre uma retração elástica pulmonar e o ar é forçado para fora dos pulmões e através das narinas. Posteriormente, ocorre o fechamento das narinas, a elevação da parte ventral da cavidade bucal e o ar é sugado para dentro dos pulmões. A glote é fechada e ocorre as trocas gasosas nos pulmões. De forma resumida, verifica-se que a rã respira através da pressão positiva, exercendo uma força para deslocar o ar para dentro do corpo, inflamando os pulmões. Vale ressaltar que esse mecanismo de movimentação do ar foi um dos principais avanços na evolução dos pulmões.
A circulação dos anfíbios é um sistema fechado de artérias e veias que servem uma vasta rede periférica de capilares, por meio do qual o sangue é propelido por uma única bomba, o coração. A perda das brânquias representou a eliminação de um importante obstáculo ao fluxo do sangue no circuito arterial, mas a respiração pulmonar implica em 2 novos desafios evolutivos. Um desses desafios é o surgimento de um circuito sanguíneo para os pulmões. O segundo desafio evolutivo foi a separação da circulação pulmonar do restante da circulação corporal, de forma que o sangue oxigenado pelos pulmões seja enviado para o corpo, por meio do circuito sistêmico, e o sangue venoso desoxigenado retome dos tecidos para os pulmões, no circuito pulmonar. Os tetrápodes desenvolveram esse problema desenvolvendo uma subdivisão. Os tetrápodes resolveram esse problema desenvolvendo uma subdivisão na região central do coração, originando uma bomba de pressão dupla que abastece cada um desses circuitos, passando a apresentar 2 átrios e um ventrículo, conforme mostra a figura 15. Entretanto, essa subdivisão é apenas parcial nos anfíbios e na maioria dos répteis, aves e mamíferos. Voltando. Entretanto, essa subdivisão é apenas parcial nos anfíbios e na maioria dos répteis. Aves e mamíferos têm o coração completamente subdividido em 2 átrios e 2 ventrículos. O sistema nervoso dos anfíbios é mais desenvolvido que o dos peixes, constituído pelo sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico. Em relação aos órgãos do sentido, verifica-se um aparelho auditivo bastante desenvolvido, conforme já foi mencionado. Verifica-se também a presença de olhos grandes e bem desenvolvidos, protegidos por 2 pálpebras e uma membrana nictitante, sendo a visão um dos principais sentidos dos anfíbios. Agora nós vamos falar um pouco sobre a reprodução dos anfíbios. Sabe-se que esse grupo apresenta uma grande diversidade reprodutiva, apresentando espécies com fertilização interna e externa, viviparidade, oviparidade, desenvolvimento direto e cuidado parental. A figura 16, por exemplo, representa o ciclo de vida de uma rã, em que ocorre o abraço de acasalamento entre o macho e a fêmea. Os ovos são fertilizados à medida que são liberados, ocorrendo a fertilização externa. Os ovos fertilizados dão origem aos girinos, que sofrem o processo de metamorfose e se transformam em rãs adultas. Verifica-se também estratégias reprodutivas incomuns em algumas espécies de anuros, conforme mostra a figura 17. A rã pigmeu, representada pela letra A, carrega as larvas em desenvolvimento em uma bolsa dorsal. A fêmea de uma espécie de Suriname, Pipa sp, representada pela letra B, carrega os ovos imersos no tecido esponjoso especializado que desenvolvem o seu dorso. Os juvenis emergem e se afastam nadando, quando termina o desenvolvimento. O macho da espécie Phyllobates bicolor, representado pela letra C, carrega girinos aderidos ao seu dorso. E os girinos da rã de Darwin, macho, desenvolvem-se dentro do saco vocal do macho. Quando estão completamente metamorfoseados, as pequenas rãs jovens rastejam para fora da boca do pai, que se abre permitindo que elas saiam. Bom, pessoal, agora abordando um pouco sobre a importância ecológica dos anfíbios, sabe-se que os mesmos são considerados organismos bioindicadores da qualidade ambiental, por serem animais muito sensíveis às alterações do ambiente. Atuam no controle de diversas pragas agrícolas, uma vez que se alimentam de insetos e apresentam substâncias em sua pele, como princípios bioativos, que também são utilizados pelas indústrias farmacêuticas para a produção de medicamentos. Entretanto, esse grupo vem sofrendo
uma grande ameaça de extinção devido a diversos fatores, como a destruição e fragmentação de hábitat, que traz consequências não só para os anfíbios, mas para a biodiversidade como um todo, a competição de espécies não nativas, que está relacionada ao problema causado pela introdução de espécies exóticas, a autocomercialização, uma vez que algumas espécies são comercializadas como alimento, como é o caso das rãs ou até mesmo como pets. As mudanças climáticas, que vêm ocorrendo, podendo interferir no modo reprodutivo, diminuição da função imune, entre outras. As doenças que são causadas por parasitas, como fungos, e também algumas causas desconhecidas, as quais estão sendo estudadas para tentar compreender a redução de algumas espécies de anfíbios. Bom, para finalizar a aula dessa semana, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que irão sintetizar alguns assuntos importantes que foram abordados e devem ser fixados. Questão 1. Cite as principais características que permitiram a evolução dos cordados para o ambiente terrestre. Questão 2. Descreva sucintamente as ordens que compõem a classe anfíbia. Então, resolvam essas questões e posteriormente eu voltarei com as respostas. Então, vamos às respostas às questões propostas. A questão 1 pediu para citar as principais características que permitiram a evolução dos cordados para o ambiente terrestre. Nós vimos que para a passagem do ambiente aquático para o terrestre, houve a necessidade do desenvolvimento de uma série de adaptações morfológicas e fisiológicas, como o desenvolvimento de estruturas locomotoras úteis em terra firme, mecanismos fisiológicos de captação de oxigênio atmosférico, um sistema eficiente para a distribuição de gases respiratórios para todo o corpo e uma estrutura esquelética capaz de substituir o impulso gerado no ambiente aquático. A questão 2 pediu para descrever sucintamente as ordens que compõem a classe anfíbia. Nós vimos que a classe anfíbia apresenta 3 ordens, são elas Gymnophiona, Urodela e Anura. Então, de forma bem resumida, nós vimos que a ordem Gymnophiona é representada pelas cobras cegas ou cecílias, que são animais alongados, sem patas e com hábito fossorial. Apresentam olhos pequenos e as formas adultas de algumas espécies são cegas. Apresentam tentáculos, no caso tentáculos sensoriais especializados no focinho, e frequentemente depositam os seus ovos em solo úmido próximo à água. E algumas protegem os ovos, tendo aí, portanto, o cuidado parental. A ordem Urodela é representada pelas salamandras e tritões. O corpo, apresenta... De novo. A ordem Urodela é representada pelas salamandras e tritões. Apresenta corpo com cabeça, tronco e cauda bem definidos. A maioria realiza metamorfose. Apresentam 3 pares de brânquias, 4 membros de tamanhos semelhantes, dentes mandibulares. Algumas espécies apresentam pedamorfose, possuem sexos separados e a fertilização é interna. Já a ordem Anura é representada por sapos, rãs e pererecas. Apresentam cabeça e tronco fusionados, 2 pares de membros, boca grande, pulmões, 6 a 10 vértebras, incluindo o uróstilo. A pele é lisa no caso das rãs e pererecas ou grossa no caso dos sapos. Apresentam também membranas interdigitais, discos adesivos, no caso das pererecas, e grande diversidade reprodutiva. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira aula. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Não se esqueçam de participar do terceiro fórum de discussão que já está disponível na plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do fórum Tira Dúvidas ou através do chat. No mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.